Número 1, da preliminar. Então já vamos começar, olha, preliminar. Já vou falar de uma nulidade do aditamento. Olha que tese bacana. Rodrigo, o que é isso? O que é essa nulidade? Vamos lendo e eu vou explicando para vocês o porquê que eu escrevi cada um destes parágrafos. A nosso ver, o aditamento realizado nos presentes autos se deu ao arrepio da lei, como será a seguir demonstrado. Antigamente, eu sempre fazia esse parágrafo de introdução, para não ficar uma coisa muito direto ao assunto. Porém, hoje em dia, como vocês já me seguem aqui, vocês veem que eu sempre falo isso, eu mudei um pouco essa minha sistemática, esse meu pensamento. Hoje em dia, quando eu vou começar, eu começo sempre com o argumento disruptivo. Começo sempre com aquele argumento que seja o melhor argumento para mim. Então eu já ia falar nesse primeiro momento aqui, em vez de falar o aditamento se deu ao arrepio da lei, eu ia falar assim, ó, o aditamento foi feito com base em provas já existentes desde o início do processo. Tendo em vista isso, ele não deve ser recebido, tá? Ponto. Eu já ia começar dando um punch na cara do juiz para ele poder ler o meu pedido ali. E é assim que eu faço hoje em dia. Eu já trago o meu melhor argumento para o primeiro parágrafo. Depois eu vou discorrer sobre ele, tá? Assim eu consigo chamar a atenção do juiz para o meu pedido principal, para a minha tese principal. Imagina você começar a ler uma peça, você tem que ler um monte, e aí começa, a nosso ver, o aditamento, você sabe que isso é blá blá blá. Aí você começa a pular as linhas. Quando você começa a pular as linhas, você perde o que é importante. Mas vamos continuar. A denúncia foi aditada pelo insigne membro do Ministério Público sob o fundamento de que existe prova nos autos de que o réu praticou, na verdade, o delito de receptação e não de furto, como exposto na inicial acusatória. Então o processo ele era de furto e o promotor quer mudar para receptação. Então ele precisou fazer o aditamento, porque se ele não faz o aditamento, lá depois eu consigo a absolvição do réu, tá? Que nem eu expliquei para vocês no comecinho da nossa aula ali. Ocorre que as provas dos autos são as mesmas desde o início do inquérito policial, não se tratando de novas provas, mas sim de suposta imputação equivocada realizada pelo órgão ministerial quando do oferecimento da denúncia. Esse parágrafo é o mais importante de toda a parte aqui que eu vou explicar para vocês inicial. Então presta muita atenção nele, ó. Ocorre que as provas dos autos são exatamente as mesmas desde o início do inquérito policial, não se tratando de novas provas, mas sim da suposta imputação equivocada realizada pelo órgão ministerial quando do oferecimento da denúncia. Cuidado aqui, pessoal, porque isso que eu estou falando para vocês é uma tese que chama arquivamento implícito. Quando o promotor, ele tinha todas as provas, ele não faz a denúncia com as provas que ele tinha em mão e depois ele quer consertar o processo através de um aditamento. A regra do arquivamento implícito falaria que esse processo, esse crime já está arquivado, não teria mais o que o promotor fazer. Ele foi arquivado implicitamente. Essa teoria ela não é aceita no Brasil, tá? O Brasil não admite o arquivamento implícito. Porém, não é isso que eu quero explicar aqui nessa tese. Então isso você tem que entender muito claramente. É a tese do arquivamento implícito, mas a consequência dela é outra. Não é que ele não vai responder mais pelo processo. Eu vou explicar agora no decorrer aqui das próximas linhas, vocês vão ver isso, ó. Assim sendo, o douto promotor de justiça, quando do oferecimento da denúncia, já possuía os mesmos elementos que vieram aos autos após a instrução para denunciar o réu pelo suposto crime. Deixa eu mudar aqui com vocês. Pelo suposto crime de receptação, sendo certo que não o fez, entendendo melhor denunciá-lo pelo delito de furto. Então ele tinha, já deu para entender, né? Ele tinha exatamente as mesmas provas, não mudou uma vírgula e ele foi lá e falou, peraí, opa, quero mudar o crime. Pois bem, da intelecção do artigo 384 do Estatuto de Processo Penal, extrai-se que, havendo a possibilidade de nova definição jurídica de fato contido na denúncia, em razão de prova existente nos autos, tá? Então a prova ela tem que vir nos autos, não no inquérito. De circunstância elementar não contida na peça acusatória, o juiz procederá em consonância com o disposto nesse artigo. Nesse passo, para que seja cabível o aditamento, ele deve acrescentar algo à denúncia, e não apenas quanto à definição jurídica, mas fato novo, tá? Porque senão ele seria uma emendácio, e aí até o juiz pode fazer. Diferença entre mutácio e emendácio, qual que é? Emendácio é só a capitulação jurídica, lembra? Eu só vou fazer uma emenda, eu não vou ter que fazer uma coisa nova. Mutácio, eu preciso mudar completamente tudo aquilo que apareceu para mim. Eu preciso mudar o quê? Os fatos, e não a capitulação jurídica. Eu quero acrescentar um fato novo. Quando eu falo de furto, eu falo de subtrair. Quando eu falo de receptação, eu estou falando de eu adquirir algo que eu sabia que foi objeto ali de um outro crime. Então, a denúncia é completamente diferente. Os fatos são outros. Não dá para eu encaixar dentro do mesmo fato. Diferentemente de um roubo que virou um furto, por exemplo. Né? Olha, eu tinha um roubo, eu vou pedir a desclassificação para o furto. Dá? Dá.
Por quê? Porque o roubo é subtrair para si mediante violência, basicamente, né? Tem outras características, mas vamos falar assim para você entender. Subtrair para si mediante violência ou grave ameaça. O furto é subtrair para si. Então eu tenho o mesmo fato dentro. Então eu posso fazer essa desclassificação desses crimes, porque eles são um contido dentro do outro. Agora, a receptação não, ela é outra coisa, outra conduta. Então, resumindo, se eu tenho um processo de roubo e no decorrer eu provei que não houve a agressão, eu posso pedir a desclassificação para furto e o juiz pode fazer isso na sentença. Ele pode entender que não houve aquela parte da violência narrada na denúncia, que aquilo não restou provado, mas que a parte da subtração sim foi provada, então por isso o crime seria o de furto. E aí não teria uma necessidade de fazer a mutácio. Rodrigo, mas eu quero combater isso e falar que precisava ter a mutácio. Você é a defesa, você pode criar uma tese em cima disso e falar, olha, eu tenho um fato completamente novo aqui, é outro fato, outra gravidade, no furto tem outras regras, aí você poderia construir algo em cima disso, mas já te adianto que dificilmente um tribunal vai aceitar essa fundamentação, tá? Nesse passo, para que seja cabível o aditamento, ele deverá acrescentar algo à denúncia, e não apenas contra a definição jurídica, mas fato novo. Nos presentes autos, o fato sempre foi o mesmo. Ora, se tratava de receptação. O delito era constatável desde o oferecimento da denúncia, mas não o foi. Daí, se o entendimento da Promotoria de Justiça, quando da denúncia, foi o de se tratar de crime de furto, tanto que optou por esse tipo legal, não lhe é lícito, depois, sem a adequada prova, aditar ao pedido ao fim de ter por reconhecida a receptação. Essa tese ela é difícil de entender, então por isso vocês têm que explicar muito bem na petição de vocês, porque senão o juiz ele vai não vai aceitar a tua tese, tá? Então a gente tem que entender bem o que eu tô falando aqui. Já tá voltando, tudo tranquilo aí, voltamos, beleza. Para que ocorra o aditamento da denúncia, impõe-se a existência de fato novo, decorrendo daí a possibilidade de se reconhecer, evidentemente, a nova definição jurídica. Então, a indagação que deve ser feita neste caso é: se o aditamento acrescentava algo à denúncia, não quanto à definição jurídica, mas quanto ao fato, a saber, se ele acrescenta fato novo. Essa é a discussão. Tem algum fato novo que foi trazido dentro do inquérito, dentro da prova judicial? Não tem. Diferenciando a mutácio inserida no artigo 384 do CPP, dos casos em que se quer a correção de equívocos na incriminação, já se decidiu. E aí tem uma decisão aqui falando exatamente disso, tá? A mutácio está restrita à nova definição inicial, não à correção de equívocos na incriminação. Já expliquei isso para vocês, o que está aí nessa denúncia, eu já expliquei, nessa jurisprudência, eu já expliquei para vocês. Assim, pretende o MP a inserção de crime diverso na denúncia já apresentada, sem alteração das elementares do fato já descrito, visando o aproveitamento do processo, o que não deve prevalecer. O caso aqui não seria sequer de fazer a mutácio libelli, prevista no 384, uma vez que a possibilidade de se dar nova definição jurídica decorre da superveniência de fato diverso, não descrito que não altera o núcleo essencial daquele narrado na denúncia, como no caso do furto e roubo, que é o que eu expliquei para vocês antes, tá? Isso aqui, esse parágrafo é o entre furto e roubo. Eu sei que às vezes é meio complicadinho essa peça, mas ela é importante. Na hipótese, trata-se de delito novo, em que os elementos do seu núcleo essencial constituem acontecimento criminoso inteiramente diferente daquele constante da imputação original, em nada se aproveitando a mesma. Vamos lá, mudar de página. Aqui não caberia ao Ministério Público sequer aditar a inicial, mas apenas, agora presta atenção, que isso aqui também é muito importante para você entender o raciocínio, tá? Esse é o segundo ponto importantíssimo dessa tese. Aqui não caberia ao Ministério Público sequer aditar a inicial, mas apenas ajuizar nova denúncia, se for o caso, sob pena de indesejável mutatio action ou novatio libelli. Presta atenção nesses nomes que você vai procurar isso aí quando você for construir a tua tese, tá? Mutatio actione ou novatio libelli. O que é isso, Rodrigo? Funciona assim. O promotor denunciou por um crime, não foram feitas provas novas e ele entendeu que a capitulação está errada, ele precisa pedir a absolvição do réu por aquela narrativa que está ali, pelo furto, e falar, olha, eu entendo que essa capitulação jurídica não é de furto, e sim de receptação. Então eu vou querer a absolvição do réu neste processo, para que eu possa oferecer uma nova denúncia, agora sim pelos fatos corretos. Aí você vai falar, Rodrigo, mas ele já foi absolvido desses fatos. Não, ele foi absolvido da denúncia de furto, por não ser um furto o que aconteceu.
por ser uma receptação, tá? Como não dá para eu fazer mais o aditamento, porque eu precisaria de um fato novo e eu não tenho, o juiz teria que absolver o réu daquela imputação, falando, olha, não foi esse o crime que aconteceu. E aí, o processo voltar e o Ministério Público oferecer nova denúncia. Ah, Rodrigo, mas isso não muda nada. Claro que muda, você muda a prescrição, e muda muito o prazo prescricional, tá? Normalmente porque os processos no Brasil demoram muito. Então, muito provavelmente, esse processo estaria prescrito se seguissem a regra correta. Mas não é o que acontece normalmente. Você vai ter que brigar muito para essa sua peça ser aceita. O que eles falam? Não, pode fazer na hora que ele quiser a mutácio, tá? Ele pode denunciar pelo crime que ele quiser e depois mudar a peça. A jurisprudência pátria veda o aproveitamento da ação penal para condenar o réu por crime não descrito na denúncia e que constitui nova imputação via aditamento pelo Ministério Público. E aí eu coloquei aqui, ele é bem antigo, tá? Você vai ver que o ministro é o Cunha Peixoto. É uma decisão bem antiga. Condenação do réu no mesmo processo por outro crime, fundado em fato novo posterior ao que deu causa à ação penal, mediante simples aditamento da denúncia e impossibilidade, normalmente quando não foram observados os trâmites regulares exigidos para a validade do processo com evidente cerceamento de defesa. Não é exatamente o mesmo caso, tá? A minha jurisprudência é bem diferente do que o meu caso. Aqui, imagina que o fato aconteceu, depois aconteceu um novo fato e o promotor do aditamento quer incluir esse novo fato na denúncia. Aqui fica evidente que é um absurdo, né? Opa, como é que eu vou fazer isso? Incluir um novo fato posterior da denúncia? Não pode, porque aquele processo já está feito, ele já está construído. É exatamente a mesma coisa de eu querer mudar a capitulação jurídica sem prova nova. Só que é mais difícil da gente enxergar essa possibilidade do que essa aqui da jurisprudência. Pelo exposto, concluímos que, como nobre representante do Ministério Público não denunciou o réu pelo crime de receptação, mesmo possuindo elementos para tanto, não pode... vamos lá... Aí. Não pode agora este órgão se valer do aditamento para fazê-lo, devendo oferecer nova denúncia contra o crime omitido, tá? Então ele não poderia mudar. Imagina que tivessem dois crimes, fica muito fácil de entender esse caso aqui, ó. Imagina que tivessem dois crimes. Vamos falar que houve uma corrupção de menores junto com um processo de receptação, ou de furto, tá? Um furto em concurso de pessoas em que uma era menor de idade. Houve uma corrupção ali. Isso estava dito desde o inquérito policial. Desde o inquérito policial tinha essa prova. Falou-se que era um menor, o menor processo dele foi para a vara da infância. O promotor simplesmente não denunciou ele pela corrupção. O processo continuou, as mesmas provas foram feitas lá durante a audiência, instrução e julgamento. O promotor pode editar a denúncia e incluir esse novo crime que ele esqueceu? Claro que não, tá? Ele tem que continuar o processo da forma como está e elaborar uma nova denúncia com relação ao crime que ele esqueceu, a corrupção. Por quê? Justamente por isso, o juiz não recebeu a denúncia com relação àquele crime. Então, em tese, o prazo prescricional daquele crime estaria correndo até então. Eu não posso ter um marco interruptivo dele com o recebimento da denúncia pelo juiz, aquele primeiro recebimento dele. Então, veja bem como tem uma diferença grande. E esse exemplo acho que fica bem claro de se entender aqui, né?